que é o belo? Dia 1. O que existe? Antes de pensar sobre o belo, é preciso refletir sobre o que existe, para nos situar. A Bíblia nos traz uma boa noção sobre este assunto em seu primeiro capítulo, no relato da criação. O texto começa com a expressão "no princípio", introduzindo a noção de tempo. Mas neste princípio, Deus já está lá. Então, a primeira coisa que existe, de acordo com o texto, é Deus. O texto diz que Deus criou os céus e a terra. Aqui nós temos duas coisas que vieram a existir pelo poder de Deus. Os céus, que é o que vemos quando olhamos para cima, o espaço, e a terra, que é o que vemos quando olhamos para baixo, uma mistura dos elementos químicos. Na sequência, o texto nos dá mais algumas informações sobre a Terra e introduz a figura do Espírito. Então começa a semana da criação com Deus dizendo: haja luz. Ele disse e assim se fez, o que mostra que o poder de Deus não só cria, mas move as coisas. Ainda no primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, chamou a luz dia e as trevas noite. No segundo dia, ele criou o firmamento, separou as águas abaixo e acima do firmamento, e os chamou céus. No terceiro dia, ele juntou as águas que ficaram abaixo em um só lugar e fez surgir a parte seca. Ele chamou a parte seca terra, e ao conjunto das águas chamou mares. Nós vemos que nesses primeiros dias, Deus separou e nomeou os elementos químicos. A esta organização nós podemos chamar de informação. No quarto dia, Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, e assim foi. Ele também fez os dois grandes luminares e as estrelas. No quinto dia, criou os animais aquáticos e todas as aves. No sexto dia, criou os animais terrestres e também o homem e a mulher. Nesses dias, nós vemos que além de criar os luminares, Deus encheu a terra de vida. A vida não é apenas uma organização dos elementos químicos, é algo diferente, que se auto-organiza, é um mistério. Portanto, estas são as coisas que existem em Gênesis 1. Deus, o tempo, o espaço, a mistura dos elementos químicos, a informação e a vida. Textos bíblicos. Gênesis 1. Dia 2. O ser humano. O belo está intimamente ligado à nossa natureza. Por isso, vamos analisar a criação do homem. Deus criou o homem de uma maneira especial. O formou do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Formou também a mulher de uma das costelas do homem. Mas o que significa ser feito à sua imagem e semelhança? Adão e Eva tinham características em comum com Deus. Eles sentiam os elementos químicos, como os animais, mas também compreendiam a informação. Adão deu nome aos animais, ou seja, ele também criava a informação. Eles eram puros e tinham liberdade. Outra característica em comum é que eles sentiam prazer. Ao fim da criação, Deus disse que tudo havia ficado muito bom. E quando Eva se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. No original hebraico, a palavra aqui traduzida como bom é tov. Os léxicos a definem como algo agradável, mas ela também é traduzida como belo e bem. Chegamos à nossa questão, e nos próximos dias analisaremos alguns desses textos. Textos bíblicos. Gênesis 1, 26. Dia 3. Bom. No verso de hoje, nós temos uma primeira impressão sobre o sentido da palavra tov, quando ele a relaciona à doçura do mel. Deus criou uma variedade de alimentos que nos dão os nutrientes que precisamos, mas ele também os fez de forma a nos agradar. A Bíblia relaciona a palavra tov à fragrância dos perfumes, à sombra das árvores e aos beijos do amado. Estas são impressões dos elementos químicos que sentimos com o paladar, olfato e tato,
e nos dão prazer físico. Este é o primeiro significado da palavra tov, o que agrada à nossa natureza física. Textos bíblicos. Provérbios 24:13. Dia 4. Belo. No verso de hoje, nós vemos a expressão agradáveis aos olhos. Ela explica o que é o belo, mas como se agrada aos olhos? Certa vez, uma professora nos disse que um projeto belo é aquele que tem uma intenção clara. A visão, assim como a audição e por vezes o tato, não sentem os elementos químicos como os outros sentidos. O que eles captam são informações. Com elas, nós percebemos as intenções do autor através das relações que estabelecemos. Elas nos agradam ou desagradam à medida que concordamos ou não com elas. Elas também nos causam sensações boas ou ruins, dependendo das relações que estabelecemos com as nossas experiências passadas. As informações são tão importantes para nós como os alimentos. Elas são a constituição da mente. Este é o segundo significado da palavra tov, o que agrada à nossa natureza mental. Textos bíblicos. Gênesis 2:9. Dia 5. Bem. A palavra tov tem um terceiro significado. No verso de hoje, nós a vemos em oposição ao mal. Deus é bom e Ele é Espírito. Se aceitamos a sua aliança, Ele nos preenche, nos perdoa e nos revela a sua vontade. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E Paulo disse: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Textos bíblicos. Gênesis 2, 16, 17, João 3, 5